Nunca houve, nos 129 anos de história do Supremo Tribunal Federal, como nos seus momentos mais constrangedores, um ministro tão incompreensível quanto Antônio Dias Toffoli. Desde 2019, quando ganhou do ex-presidente Lula a indicação para o cargo, e até hoje, ninguém conseguiu entender a seguinte charada: como um cidadão que foi reprovado 2 vezes seguidas no concurso público para juiz de direito pode ser ministro do tribunal mais importante da justiça brasileira? Toffoli foi declarado incapaz por decisão oficial de 2 diferentes bancas examinadoras que tiveram a oportunidade de apreciar os seus méritos, de exercer o cargo de juiz em qualquer comarca do Brasil. Mas pode ser ministro do Supremo Tribunal até o próximo dia 10 de setembro. Aliás, é ninguém menos que o seu presidente. Não existe nada de parecido na justiça de qualquer outro país. Toffoli, até ser nomeado para o STF, foi advogado de um partido, PT, e das campanhas eleitorais de um ex-presidente que cumpriu pena de prisão fechada pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Sua mulher é advogada de um escritório de Brasília que tem causas no tribunal em que o marido é ministro. Até algum tempo atrás, por sinal, dava a ele uma mesada de 100 mil. Em fevereiro do ano passado, foi incluída pela Receita Federal, junto com o ministro Gilmar Mendes, numa investigação sobre irregularidades no pagamento do imposto de renda. Sabe-se o que aconteceu na ocasião. Os auditores que participavam da investigação foram suspensos de suas funções, o STF proibiu que o processo fosse adiante e a revista Cruzoé, que noticiou o fato, foi censurada pelo ministro Alexandre de Moraes. O real motivo para o infame inquérito das fake news, ilegal, secreto, que aí está até hoje. Dias atrás, o desfile de Toffoli chegou à Praça da Apoteose. Revelou-se que ele foi acusado de receber propinas de empreiteiras de obras Odebrecht entre 2007 e 2009, quando era advogado-geral da União. A denúncia vem do próprio Marcelo Odebrecht, condenado pela Justiça Federal como o maior corrupto da história do Brasil. Na delação premiada, que lhe permite cumprir a sua pena de prisão em casa, com tornozeleira eletrônica, desde que não mintem nada do que dizem em suas acusações. O público foi informado ao mesmo tempo que o Departamento de Propina da empreiteira OAS registra em seus arquivos a seguinte menção: 15 mil. Reforma Casa Dias Toffoli em 2013. A imprensa, alguns anos atrás, tratou do assunto, no tempo em que ainda publicava notícia de corrupção. A história dava sumida, mas a Lava Jato, que parece morta na mídia, continua viva nos autos e produzindo informações como essas, apesar de todos os esforços do ministro Moraes e seus colegas do STF para censurar a realidade. Eles podem se manter a salvo do Código Penal, fora da prisão, pois resolveram eles mesmos que é proibido julgar os seus atos, mas é tudo que conseguem. Pode preservar o próprio couro, mas não o bom nome. Acham-se sofisticados e não sabem quanto. Acabam parecido com lordes de republiqueta bananeira. É uma coisa penosa. Os magistrados do Supremo perderam a capacidade de funcionar como uma corte de justiça, reduziram a si próprios à condição de uma empresa privada de segurança, cuja principal ocupação, hoje em dia, é fornecer proteção para si mesmo e para os políticos enrolados com o Código Penal. Toffoli não é a única anomalia do STF. Na verdade, é uma espécie de ministro padrão, cujo comportamento parece servir de modelo e inspiração para os colegas. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, seria o quê? Sua mulher também trabalha num escritório de advocacia que tem causas perante o STF, embora no seu caso não haja notícias de mesada. É sócio de uma faculdade privada de direito em Brasília, que além da sua atividade comercial recebe dinheiro público em embalagens variadas. Um fenômeno que igualmente não tem similar no mundo, a exemplo da dupla repetência de Toffoli. Foi, como mencionado acima, envolvido na investigação da Polícia Federal que deixou tão assustados os colegas do Supremo Tribunal Federal. Sua última realização foi acusar o Exército Brasileiro de ser cúmplice do genocídio que, em seu entender,
a Covid-19 está causando no Brasil. Depois de falar, o ministro não teve peito para sustentar o que falou, veio com a história de que não quis ofender os militares, etc, etc, etc. Se não quis, então por que chamou o exército de cúmplice de um crime contra a humanidade, como o genocídio é definido pela ONU? Enfim, esse Gilmar Mendes, que já acusou, então, juiz Sérgio Moro, em seus tempos de Operação Lava Jato, de comandar uma organização criminosa, e que já foi avaliado pelo colega Luiz Barroso como uma mistura do mal com atraso, com pintadas de psicopatia. Hoje é um dos heróis dos advogados do campo progressista, ou do PT. De que maneira seria humanamente possível levar a sério o Supremo Tribunal Federal diante de Toffoli, Gilmar e os colegas que os apoiam? O conjunto dos seus atos, na verdade, é uma humilhação não para eles, imunizados há anos por uma bateria de anticorpos que não lhes deixa sentir vergonha com a opinião alheia, mas para os 18 mil juízes, 14 mil procuradores e 1 milhão de advogados deste país e, sobretudo, para os brasileiros que os sustentam na condição de contribuintes. Os ministros fizeram de si próprios, já há muito tempo, um objeto de piada com seu deslumbramento diante do desfrute gratuito das coisas caras da vida. Gratuito para eles, claro, pois é você quem paga tudo com seus impostos. Acham sofisticados por imitarem a vida de gente rica. Não sabem quanto acabam parecido com Lorde de Republiqueta Bananeira na sua ânsia de utilizar o cargo para tratar bem de si próprios. É um eterno vício do serviço público do país subdesenvolvido. Vamos aproveitar porque é o governo quem está pagando. Nada foi tão típico dessa conduta quanto a cômica licitação feita abril, com a Covid-19 já roncando para a compra de vinhos de safra, com pelo menos 4 premiações internacionais, entre outras bugigangas de buffet metido a chique. O que pode ser mais atrasado do que isso? Eu faço, seja sabe fazer.